Boa noite a todos. Com muita Boa noite. alegria, muita gratidão. Nossa querida Casa de Emmanuel nos dando mais essa oportunidade de estudo na quinta-feira, estudo do Zoom. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 118, e a nossa irmãzinha Janete vai fazer o nosso estudo de hoje. Então, convido também a Janete a fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus, então, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, a Mãezinha Santíssima, e vamos agradecer, né? Jesus, bom amigo, obrigada por essa oportunidade que temos de estarmos reunidos dessa forma virtual, refletindo sobre os seus ensinamentos, os ensinamentos da nossa amada doutrina. Pedimos a tua luz para os nossos comentários, que possamos estar falando, comentando tudo aquilo que seja importante para nós aqui, né? E para todos aqueles que virão assistir posteriormente. Obrigada pelos teus ensinamentos, Jesus. Obrigada pela tua presença em nossas vidas, pela força que nos dá todo o tempo. E ajuda-nos a perceber sempre essa tua presença entre nós. E pedimos por todos os irmãos em humanidade, a tua luz, o teu amparo, sabemos existir, mas que todos os irmãos possam te buscar, possam te conhecer, para seguirem fortalecidos rumo a essa ascensão espiritual que todos nós buscamos. Sendo assim, pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho, dizendo todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Então, hoje a lição é a 118, o título é O Paralítico. Emmanuel, nosso querido Emmanuel, já traz uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico, né? Já nessa parte, a gente vê assim todo o recurso, né, que foi realizado diante de toda a dificuldade para esse paralítico chegar até Jesus. A gente vê a força, o empenho daqueles que sabiam que Jesus seria a solução daquele sofrimento, daquela paralisia daquele irmão. Então, eles não mediram esforços, né, para estar colocando o paralítico através do telhado para que aquele paralítico chegasse diante de Jesus, né? Então aí a gente já vê, já traz assim uma reflexão para as nossas paralisias, né? Para que a gente pense quais são as nossas paralisias, né? O que temos que estar colocando em movimento, fazendo, vamos dizer assim, uma terapia moral, espiritual, né? Nessa busca pelas soluções, né? Nessa busca para esse acesso a Jesus. E aí a gente vai comentar no decorrer do texto. Se alguém quiser fazer algum comentário a respeito dessa passagem. Realmente, né? Eles tiveram todo um esforço ali para conseguir estar junto de Jesus, né? E aí, fazendo mais uma analogia também, o quanto a gente está se esforçando para estar junto de Jesus, né? A Não gente é? muitas vezes quer só acompanhar Jesus de longe, não? E eles fizeram ali todo o esforço para estar próximo de Jesus. E assim obter o milagre que eles desejavam. E nós também, né? Nós não queremos também obter a cura da nossa paralisia, talvez não do corpo, né? Porque todos aqui, não, nenhum de nós aqui presentes tem incapacidades físicas, mas a paralisia espiritual, né? Que estamos congelados talvez há várias encarnações. Será que não devemos nos esforçar, assim como eles se esforçaram, para estar próximo de Jesus e assim obter a cura da nossa paralisia espiritual? É um exemplo, né, para nós, né? Fala, João.
O interessante que eu achei também é o esforço dos outros para ajudar o É paralítico, isso aí. né? A Então, união, né? isso é para você chegar assim, querer chegar perto de Jesus, não basta só você, né, Caminhar sozinho. sozinho, Você né? tem que estar com um grupo assim legal que te ajude a chegar lá. Essa é outra imagem, né, que traz que a gente não caminha só, né? A gente precisa dos nossos semelhantes para a gente Aham. chegar para ajudar, né, nessa nossa evolução espiritual, nessa nossa ascensão espiritual. Tantas vezes a gente se isola, né, tentando resolver até questões, mas isso a gente vai comentar mais na frente. Vamos em frente. Vamos em frente. Então, muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis, né? Então, a gente está sempre colocando assim obstáculos para chegar até Jesus, né? Eu não sou digno de Jesus, Jesus está muito acima de mim, quem sou eu, um pobre pecador, né? Assim, eu não tenho tempo, né? Para ler os ensinamentos, para ler os ensinamentos, para frequentar um templo religioso. Mas e aí? Onde é que eu estou colocando o meu tempo? Né? É uma questão até de administrar o próprio tempo, não é? A gente está sempre ocupado para estar procurando aquilo que, na verdade, é o melhor para nós, não é? Que é através de Jesus, desses conhecimentos, é que a gente encontra até assim soluções, a calmaria, a concentração, o equilíbrio, até para a gente resolver questões profissionais, não é? Se a gente não dá uma paradinha, a gente não faz nossas orações para tentar equilibrar, para tentar resolver questões que, a princípio, né, parece que não conseguimos de jeito nenhum solucionar, não é? Então, por que não reservar parte do nosso tempo nessa busca, né? Nessas reflexões? Nós que já conseguimos caminhar um pouquinho nesse sentido, através da doutrina, que nos impulsiona tanto a isso, né? Aos estudos, a estarmos presentes lá na casa espírita, ouvindo as palestras, tudo isso nos remete a tantas reflexões, né? E a gente sente o prazer disso e o benefício disso em nós, não é? Então, quando a gente arruma muitos obstáculos, não tenho tempo, Jesus está muito distante, a gente sabe que a doutrina espírita trouxe Jesus para bem pertinho de nós, né? Ela fez com que a gente compreendesse bem mais a Jesus, todos os seus ensinamentos. Talvez outros irmãos, né? Não querendo julgar, mas talvez não tenham essa proximidade assim do mestre, não tenham uma interpretação melhor, maior com relação a Jesus na vida da gente, porque ele não está distante, ele está muito próximo de nós. Né? E é essa proximidade que nos dá força, que nos faz assim, nos sentirmos à vontade de estarmos sempre conversando com ele. Não é? Então, dizer que não temos tempo, criar uma série de obstáculos para chegar até Jesus, para chegar a esse amparo, também tem esse fundo da minha atenção mais para o lado materialista. Né? Eu estou tão envolvido nas coisas materiais, no que me dá prazer, no que me dá satisfação. Né? Eu prefiro uma festa do que assistir uma palestra, do que ir a uma missa, a um culto, né, na igreja evangélica. Eu nunca tenho tempo para as coisas de Deus, né? Minha mãe falava muito isso. A gente não tem tempo para as coisas de Deus, mas para as coisas do mundo é uma festa, estou pronto, não tem obstáculo, né? Mas para as coisas de Deus, de Jesus, até trazendo a questão da caridade também, né? Que a gente fala estar com Jesus, seguir a Jesus, é assistir uma palestra, é assistir uma missa, um culto, mas também é praticar aquilo que Jesus nos ensinou, né? Isso também é estar com Ele. E a gente acaba deixando para lá, né? Eu conheci
uma amiga que trabalhou comigo, que ela falava assim, ah, não, ela gostava, sentia assim vontade de conhecer a doutrina espírita, mas ela falava assim, ah, não, eu só vou depois que eu conseguir atingir o patamar que eu quero profissionalmente falando, né? Aí você fica refletindo, caramba, se é justamente essa doutrina, se é justamente se são esses conhecimentos que nos ajudam até a atingir, né, esse patamar, voltando à questão da segurança emocional, né, que esses conhecimentos dão para a gente, por que que eu vou deixar para depois? Né? Olha quanto de bem-estar eu vou deixar de estar sentindo, né? Envolvido nas minhas angústias, né? Que as questões materiais trazem muito para a gente. Se a gente não tem o respaldo desse amparo moral religioso, a gente se desequilibra e se angustia muito diante desses apelos do mundo. Então, é isso, é a questão da prioridade, priorizar o material, né, ao invés daquilo que realmente nos dá esse sustento moral e equilíbrio. É isso. E aí, gente? Realmente é triste esse desequilíbrio, né? Porque realmente nada, na verdade, nada contra as pessoas quererem se reunir também para se divertir, mas o problema é que as pessoas só querem isso, né? Só Realmente querem. é muito difícil a gente, né? Eu fiquei muito feliz com esse estudo do Zoom que eu consegui trazer a minha madrinha Doroteia Não é para com a gente maravilhoso? estudando. Mas realmente, assim, é difícil. Tirando a Doroteia, eu já convidei muita gente para esse estudo, da família, de outras casas espíritas que eu conheço, e realmente as pessoas não vêm. Elas não vêm para o estudo. A gente vê na Porque, própria casa é, espírita da gente, né? e é um estudo que você não precisa nem sair de casa, né? Você está aqui, É, liga o celular, e é difícil. Agora, se você fala, vamos ver o jogo do Brasil amanhã, vai ter churrasco, vai ter. é, Ixi, aí vem todo mundo, a casa enche. Vai Assim, ser que uma bom! farra. Fica- Vai ser uma. Vai então, ser, a gente Vitor, vai fica ser uma feliz com isso farra. também. Mas a gente também fica feliz com a farra de amanhã. Mas Pô, poxa, pô, seria muito bom ter a família também, né? Os amigos, todo mundo claro. também aqui estudando, né? Mas Torcendo, torcendo. E amanhã vamos em estamos frente. a torcendo. torcida de Jesus, Hoje é para estudar, amanhã é É. para torcer, tá? né? Então, para estudar tem pouca gente, né, Doro? Isso que a gente está comentando. Né? É, sim. Para torcer, o estádio está cheio É, lá. o E é qualquer estudo, pessoal vai gente. até para o Catar, né? Gasta uma fortuna. Tá? É, é qualquer estudo, né? No Zoom, é o estudo presencial, e eu converso com outras pessoas de outras casas espíritas. O estudo, as pessoas não gostam de estudar, não gostam de E é refletir, tão sabe? Não importante. descobriram o quanto é bom a gente Quanto estudar, ajuda a gente, não é? ajuda, Não é, acelera a Dora? nossa evolução. Claro, É, não acho só estudar, não. Senão você sim, fica uma biblioteca de Kardec, é. nada a ver. Mas Estudar juntar e as duas praticar. coisas, juntar as duas coisas, a estudo e a prática. Eu acho que é Isso, fundamental, gente. exatamente. Fundamental. Mas as pessoas não, infelizmente, ainda não despertaram muito para isso, Eu não. fico Não triste que, despertaram. mesmo na doutrina espírita, que prega muito Mesmo na essa questão, né? doutrina. A gente vê como a É. maioria das pessoas que frequentam o centro espírita é em busca do milagre, é em busca da cura, Ontem, é em ontem busca eu da. estava, ontem eu estava, Hum, ontem eu estava conversando com uma amiga nossa que estava lá na casa, que ela é de outra casa, e ela disse que quando iniciam os estudos na casa espírita dela, muitas pessoas até que estão chegando na doutrina, elas começam a querer fazer vários cursos. Curso de doutrinador, curso de passista, curso disso, curso dos livros dos espíritos. As salas ficam cheias assim, né, no início. Depois as salas vão esvaziando, É. esvaziando, esvaziando. São escolhas, né? São escolhas que mais tarde vai haver esse despertamento, né? E o estudo, acho que torna muito interessante também o que está se falando ali, né? Ele enriquece muito, É, né? Ajuda a várias afirmar os pessoas. conceitos de todos o que o Espiritismo É, traz.
O estudo embasa e dá segurança para a gente, eu acho. É, Dora, Estudo em grupo, né? vou levantar sua bola mais uma vez. Ó, e aqui, né, até fazendo um link com esse parágrafo, porque ele Ah, fala exatamente: ninguém tem tempo, ninguém. Não sei o quê. Se tem uma pessoa que eu conheço que não tem tempo, porque está sempre trabalhando, é a Doroteia. E foi, e E foi a olha, única, Dora, e foi a única que eu consegui trazer para o estudo, olha só. do trabalho. Você vê que quando a pessoa Foram quer, eles que ela trabalham. dá o tempo, né? Ela claro, arruma o tempo. claro. E agora Eu ouvi mudou, falar, eu agora que ouvi. mudou para quinta-feira, eu não preciso mais sair correndo também, né? Eu saía agora, Eu, segunda a eu sábado. vi uma vez uma pessoa falando, se você quer alguém para desempenhar uma tarefa para você, você procura aquela que tem mais ocupação, É, que ela vai arrumar um jeitinho e vai fazer aquilo que você pediu também. Porque o ocioso, aquele que não se empenha muito, né, para realizar, vai sempre arrumar uma desculpa, "Ah, não posso, não é, posso. E não vai dar. E não, pode ser depois. é. É fogo, é fogo. Mas Janete, vamos em frente. Oi, fala, João. esse parágrafo aí me lembrou a porta estreita. É, né? É, A gente É exatamente. quis fazer feio. uma dieta e não É. consegue. Aquela, né, a porta estreita. A gente está É gordinho, é a porque gordura da moral. isso, é. Tem uma Só musiquinha que a linda de facilidade, a evangelização. facilidade não dá, tem que arregaçar a manga e a luta, É, o regime moral. né? Vamos em frente. Vamos em Vamos. frente. Então, todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva, né? Ele traz aí, nesse parágrafo, eu vejo essa questão da fé, né? Eu acho que, no fundo, o que nos falta realmente é essa fé, é essa confiança, de perceber que é Jesus realmente, que são os ensinamentos de Jesus, né? Que é esse reconhecimento desse valor dos ensinamentos do Mestre que vai sentidos na nossa vida. Então, é mergulhar, como ele fala mesmo, né? Mergulhar nesses ensinamentos, refletir e aplicar em nossas vidas, né? Porque só na prática mesmo é que a gente vai percebendo esse valor real dos ensinamentos de Jesus. Você pode ler, você pode refletir, mas se você ficar ali estagnado, sem querer pôr em prática, você não vai reconhecer o valor dos ensinamentos. Você só reconhece o valor dos ensinamentos de Jesus quando você perdoa, não é? Quando você faz ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você, né? Então, quando você começa a praticar todos esses ensinamentos, esses conselhos de Jesus, é que você sente aquele bem-estar na sua vida, não é? Aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, o pouquinho que a gente faz, né? A nossa pequenininha, mas que já faz um bem-estar danado na vida da gente. Então, é ler, é refletir e é pôr em prática para ver o resultado. E quando você vê o resultado, você não quer parar. Você quer continuar, continuar, continuar fazendo, porque cria-se realmente assim, um elo muito grande, né, entre nós e o mestre. Acho que não é pretensão a gente falar isso, né? Porque Jesus não está distante. Novamente a gente fala isso. Jesus não está distante de nós. Então, cada vez você fica mais próximo a Jesus quando você pratica tudo aquilo que ele te ensina. Você se sente mais próximo a ele, você recorre a ele, você conversa com ele, não é? Então, é muito bom. Então, o que falta é a fé, é a confiança de que é nele. Foi o que o paralítico teve. Eu acredito que se eu for colocado ali diante de Jesus, eu vou ficar curado, né? E aí ele e os seus amigos fizeram toda aquela, né, aquele esforço para chegar e conseguiram. E é isso que falta para nós. A confiança de nos aproximarmos mais de Jesus, mais e mais,
sabendo que Ele vai nos ajudar. Não fazendo aquilo que nós tenhamos que fazer, não é? Porque a vivência é nossa, mas a questão da força, me ajuda, Jesus, né? Naqueles momentos críticos que a gente fala, Jesus, me ajuda, que está difícil para caramba. E a gente recebe essa ajuda, a gente recebe a inspiração tantas vezes para resolver algumas questões, né? Então, o que falta em nós, que eu vi aí assim nesse parágrafo, é a fé, é a confiança. A gente tem tanta fé em coisas que são tão legais, a gente acredita, e a fé no Cristo. É isso aí. Comentem aí, meninos e meninas. Eu concordo com isso, que eu também acho que é exatamente essa necessidade, conforme a gente vai percebendo a necessidade do Cristo nas nossas vidas, mais a gente busca, né? Porque enquanto a gente está vivendo uma vida só pensando na matéria, pensando nas coisas materiais, a gente acaba não dando tanta importância, né, para a religiosidade, para o estudo, porque a gente não está pensando na vida espiritual. Mas quando a gente realmente começa a perceber que é ter essa fé, é ter essa certeza de que o espiritual é o mais importante do que essa vida passageira, aí você começa a ter essa necessidade, essa vontade de estudar mais, de estar praticando mais o bem, de estar tentando se melhorar, buscando conhecimento para se melhorar. Tudo isso é natural, tanto que eu lembro que quando eu era mais jovem era aquela coisa, eu não gostava, né? Você meio que tinha que se forçar a ir à igreja, essas coisas. E hoje em dia não, hoje em dia eu percebo que é o contrário. Eu às vezes fico ansioso, né, esperando o dia, tipo assim, eu fico ansioso pela quinta-feira que vai ter aqui o estudo, fico ansioso pela segunda-feira para ir lá no centro, fico ansioso pelo sábado de manhã para ir na evangelização. Isso Então é tão bom, né? a gente começa a gostar, né? É tipo assim, aquela mesma ansiedade que a gente tinha antigamente pelo dia da festa, pelo jogo do Brasil, a gente começa a ter por ir ao centro também. Passa a ser É uma verdade. alegria, uma necessidade, não uma obrigação. São, é, são, é, é um outro, são outros valores, né, que a gente vai descobrindo e que vão, assim, acho que completam mais a gente, né, nos satisfazem mais, a gente se sente mais pleno, né, mais tranquilos, mais cheios de harmonia, né? É aquilo mesmo, é o valor espiritual, né, que a gente vai descobrindo e faz tão bem para a gente. Vamos lá, vamos em frente. Vamos lá. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Nesse parágrafo aí, João, você que falou lá no começo, né, a respeito do amigo, isso aí me chamou bem a atenção. Amparou-se nos amigos, né? Então a gente vê aí essa questão diante das dificuldades, da gente procurar ajuda, da gente solicitar ajuda, da gente vencer o nosso orgulho, porque às vezes a gente passa por dificuldades e fica ali sofrendo sozinho, não pede ajuda de ninguém, isso é orgulho, né? Os espíritos falam tanto para a gente com relação a esse orgulho. Então, a gente tem que procurar outras pessoas que possam dar uma outra linha de raciocínio para nós, com relação ao próprio ensino de Jesus, outras pessoas que já conhecem mais o Evangelho, a doutrina espírita, que possam nos ajudar nas interpretações dos textos evangélicos. E aí a gente vê livros aqui, né, na doutrina espírita, a própria codificação, o Emmanuel, que é maravilhoso, o André Luiz, todos, e tantos outros, né, que vão chegando. Isso aí é buscar ajuda, é buscar auxílio, que é mais e mais esse Cristo. Nossa, a gente se emociona tanto com essas obras que são trazidas para nós por esses autores, né, espirituais,
O livro Boa Nova. Eu choro pra caramba cada vez que eu leio aqueles textos do Boa Nova, né? As obras de André Luiz, nossa, que coisa linda, como é que a gente sente Jesus mais de perto, né? Então, são tantos e tantos, é isso que falta para a gente tem que buscar esses amigos, quando ele fala aqui, amparou-se dos amigos, é através dos nossos amigos, familiares, pessoas próximas que estejam já caminhando, né, nesse caminho, né, para que a gente possa estar aprendendo cada vez mais com aquele que sabe mais, né? E a minha mãe falava que a dor ensina a gemer, né? Essa questão da dificuldade, né? Quando você tem dificuldade, é essa questão também do paralítico. Ele tinha dor, ele tinha sua paralisia, sua dificuldade, então ele quer, de qualquer forma, chegar até o mestre para ser curado. Quando a gente passa por esses momentos de dores também, a gente busca, né? A gente quer buscar Jesus, mas que a gente busque também, junto com os nossos amigos que podem nos auxiliar, né? Afinal de contas, Deus não nos criou para ficarmos sozinhos nesse mundo. A gente tem tantas e tantas outras pessoas para nos ampararem, para nos auxiliarem. Então, esse parágrafo me chamou a atenção, como o João já tinha comentado lá em cima, na questão do estar com os amigos, né? Todos eles juntos, ajudando esse irmão a encontrar essa solução para o seu problema. E nós precisamos disso, né? Que é dar o nosso orgulho para que a gente possa estar se fortalecendo uns com os outros, né? Assim como a gente quer a ajuda dos outros, que a gente forneça também ajuda àqueles que também estão necessitados. É isso aí, meninos e meninas. Com certeza, né? A gente tem que, quando a gente está precisando, a gente tem que buscar ajuda, porque exatamente nós estamos paralisados ainda moralmente, muitas vezes, né? Dependendo da situação específica que aconteça, pode ser algo que seja o nosso ponto fraco ainda na moral, e aí a gente vai precisar da ajuda dos irmãos, dos amigos que estão aí também, né? Os nossos amigos companheiros de centro, que vão perceber, vão ver a nossa paralisia e aí vão nos carregar, né? Vão nos levar de volta para próximo do Cristo, para que a gente novamente se desfaça dessa paralisia, né? Então, é a importância realmente de não sermos orgulhosos, né? De buscarmos a ajuda desses amigos para termos esse auxílio como o paralítico fez e assim alcançar essa proximidade do Cristo. Também, assim, a gente também está aberto a aceitar ajuda de outras pessoas, mesmo que a gente não perceba a nossa paralisia, né? Às vezes a gente está nessa paralisia moral, espiritual, outras pessoas percebem, tentam, né, falar, dar um alerta, e às vezes a gente não gosta, a gente se ofende, a gente se fecha, que a gente também esteja aberto para isso, né? Para perceber onde que a gente pode estar se melhorando, né? A gente costuma muito ouvir na própria doutrina de que o inimigo é muito importante para nós nesse momento, né? Porque o amigo fica cheio de, de Botando paninho dedo quente, quando a né? gente não está bem. O É, inimigo não é papum, você fez isso e acabou. Opa, né? é sim. Então, a gente também tem que Ajuda sim, perceber essas ajuda. críticas construtivas, né, que são tão importantes. Afinal de contas, repetindo, a gente não está caminhando só no mundo, né? E se a gente tem outras pessoas, são para elas também nos alertarem, né? Que a gente pode melhorar aqui e ali, né? Isso aí. Vamos lá. E aí, fechando esse texto maravilhoso, vem esse último parágrafo que diz assim: recorda o paralítico de Cafarnaum, e na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, como um amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Aí, nesse caso, nesse parágrafo, ele já está falando dos amigos espirituais, né? Que a gente muitas vezes, né, a gente falou no início, a gente acha que Jesus está tão distante,
Mas vamos recorrer, então, primeiro aos amigos espirituais, ao nosso anjo guardião, os guias da casa, né? Então, vamos pedir ajuda, elevar o nosso pensamento em prece, não é? Quando a gente eleva o nosso pensamento, a gente também eleva a nossa vibração. Então, é o que ele fala, essa imagem de elevar o paralítico, não é? Para poder chegar até o Cristo, ele traz essa imagem da gente se elevar espiritualmente através da oração, né? Elevando assim a nossa vibração, porque é só dessa forma que a gente consegue perceber os ensinamentos, as inspirações que vêm do alto, não é? Quando a gente entra em prece, que a gente se dá esse direito de acalmar a mente numa oração, e a gente recebe a inspiração, tudo aquilo que a gente precisa muitas vezes para resolver algumas questões nossas. E quando ele fala assim, descer aos pés de Jesus, né? Quando ele fala, é a questão da gente se humildar, né? Da gente perceber a nossa pequenez diante do Cristo, solicitando essa ajuda de Jesus, né? Me ajuda, Jesus, me transformar, a curar as minhas paralisias morais, para que eu possa realmente estar trabalhando, né, no sentido de vencer a mim mesmo, vencer as minhas dificuldades, caminhar nessa conduta para o bem, caminhar em busca daquele que necessita de mim, não é? Então, essa elevação do paralítico seria nosso apelo, a nossa ajuda para o alto, através das nossas orações, e colocar, descer o paralítico diante do Cristo, é essa nossa condição de esquecer um pouco o nosso orgulho e nos humildarmos, nos reconhecermos como pequeninos que ainda somos, diante das nossas mazelas morais, diante das nossas imperfeições, mas solicitando ao Mestre esse milagre, entre aspas, né, nas nossas vidas, para que a gente possa reconhecer esse potencial que a gente tem, mas com a ajuda dele, né, com a ajuda de Jesus, com a ajuda desses amigos espirituais, com a ajuda dos amigos encarnados também, que Deus coloca em nossas vidas, e a gente vai conseguir vencer essas nossas paralisias do caminho. É isso, gente, que eu tinha a dizer. Eu gostei muito desse texto, achei maravilhoso. É, Realmente pode falar, a, Dora. a humildade dele, né? Muito grande, realmente. Paralítico, mas estava ali, né? Ele estava ali, desceu e ficou ali, mesmo com a paralisia dele, mas estava ali participando, né? É o que falta muitas vezes para nós, né, Doro? Essa humildade de reconhecer os nossos erros, de reconhecer as nossas dificuldades. A gente é tão orgulhoso, muitas vezes, até para fazer uma prece pedindo ajuda. Quem foi que disse que eu preciso de ajuda? Eu não preciso de ajuda. Mas a gente precisa e precisa muito. Então, é essa questão da falta de humildade, né, que falta muito no nosso comportamento do dia a dia. Se humildar, no sentido de. Eu sempre lembro da definição de humildade que o Emmanuel traz, né? Num dos seus livros, que eu nem sei qual é, que são tantos, né? Ele fala: ser humilde é reconhecer aquilo que somos na obra da criação, né? Qual é o nosso papel aqui nesse mundo, na obra da criação, né? O que eu posso fazer para auxiliar? Mas reconhecer que eu tenho potencial para ajudar, acho que eu também tenho a minha pequenez para ser ajudado, para pedir essa ajuda, né? Então, nesse papel assim de união, né, entre aquilo que eu preciso e aquilo que eu posso dar, é essa questão de ser humilde, reconhecer aquilo que eu sou na obra da criação de Deus, sem orgulhos, mas também sem me sentir a pior das criaturas, não é isso, né? Ser humilde é isso. As pessoas às vezes confundem, né? Humildade com outras coisas. Com uma Analisou. O João, sensação acho que de tem problema, né? inferioridade, né? Não As é pessoas. inferioridade, a humildade não é Não, inferioridade. Não, não é, não. tem o Não é, rico não. humilde, o pobre humilde, o rico orgulhoso, o pobre O pobre orgulhoso. Mas orgulhoso as pessoas falam, também. que ele é humilde.
tem poucos recursos materiais é humilde. Muitas vezes não é não, hein? Não, não, Nem um não, pouquinho não. até. Não é isso, não. Humildade é isso. Esse último parágrafo, ele, né? O parágrafo anterior fala dos amigos encarnados, e esse último dos amigos desencarnados, né? Que Espirituais. tanto quanto os encarnados também estão sempre ali, talvez até mais, né? Porque o nosso espírito de luz é um espírito evoluído, né? Sempre mais evoluído que é os nossos anjos da guarda, então estão ali sempre dispostos a nos ajudar, sempre esperando, né, a oportunidade para nos É auxiliar, nos verdade. orientar. Então, basta que a gente, como o texto ali diz, se coloque nessa posição, né? Nos coloquemos como antenas receptadoras na posição correta para conseguir captar, para conseguir perceber essa influência e assim sermos, como paralítico, carregados mais uma vez para junto do Cristo, né? Uma coisa que a gente tem até refletido no nosso estudo da mediunidade, às sextas-feiras, que o Wilson traz para a gente, e normalmente a gente ora. A gente ora, a gente pede, 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 mas a gente não espera a resposta, né? A gente pede, sai lançando um monte de questões, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas não aquieta a mente para ouvir as respostas a essas orações. É aí que entra a meditação. Certo, João e Selma, que estão lá nos estudos? Né? Do Wilson, ele não fala isso? Que a meditação é isso. E a oração é uma meditação. Pode chegar a ser uma meditação no momento em que a gente ora, né? Que a gente eleva o nosso pensamento, fazendo até os nossos pedidos, mas a gente precisa acalmar a mente para a gente ouvir essas respostas. E é isso que a gente não ouve, né? Que a gente está sempre tão desesperado, a gente pede, mas e aí? Né? Tem que parar e observar, né? Porque muitas vezes a resposta Eu acho vai muito vir interessante isso. através de alguém, De né? tantas formas, né? Através É, de uma reportagem na televisão, através de um livro que você vai ler, de uma notícia. A gente tem que estar atento realmente. Janete congelou. pensamentos Isso mesmos, aí. né? É isso mesmo, a gente tem que estar muito atento a que as respostas vêm de uma maneira muito sutil, a gente tem que Sutil, estar, sutil. e às vezes a gente não está percebendo aquilo. É importante, sim, é importante. É sim, é sim. Olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? É o que nós não temos ainda. E às vezes é mesmo pela inspiração, né? Os mais bambambãs, através da psicografia, né? Até Isso é. ouvem a voz dos espíritos. Mas isso é para espírito puro. O Flávio não está aqui. Ela está linda, hein, Selma? É, sim. Ela está Ah, muito ela é muito bonitinha, olha, linda, gente. Estou vendo. essa gatinha é muito fofa. Eu lembro dela tão miudinha chegando, né? Como elas ficam lindas. Uma coisinha tão. Bem, então, E eles dão chegando. tanto para a gente, como eles dão a gente. Muito. Não sabem falar como a gente fala, né? Mas eles falam de uma maneira muito importante, muito É, significativa também para a gente. Né? Falam pelo gesto, né? Exatamente. Até pela docilidade deles, né? Também. a gente, por falar, esquece gestos de carinho, sabia? Né? Às vezes a gente abraça menos, a gente fala, mas não abraça, não faz um carinho, assim, né? O bichinho não, ele vem todo, Vem sim, vem sim. Tão Manifestação lindo. de amor sem palavras, né? né? É. Acho que essa é a mais real, Com certeza. né? Palavras do vento leva. Isso é verdade. Ah, Então, nesse exemplo dos bichinhos, desse amor, desse carinho, vamos então agradecer a Janete pelo estudo da noite de hoje, Eu pedir para todo agradeço. mundo que está em casa
para dar o like, dar o joinha, se inscrever no canal, habilitar o sininho para receber as notificações, não perder os nossos estudos. E, por fim, convido então a nossa irmã Selma, que vai fazer o estudo da semana que vem para fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos fechar os nossos olhos, né? Agradecimento, em conexão com o nosso com o Altíssimo. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade. As falanges de Emmanuel, que trabalham junto com o nosso estudo de quinta-feira, está sempre presente, nos inspirando. Estamos muito gratos por toda essa presença espiritual que está ao nosso redor durante o nosso estudo. Agradecemos principalmente ao nosso Mestre Jesus, tanto nos ampara, que nos orienta, que nos direciona, que nos dá o caminho sempre para chegarmos ao nosso estado de evolução mais perfeito possível, né? Dentro da nossa caminhada. Que a nossa semana seja de paz, de harmonia, que o nosso Mestre sempre esteja nos amparando e nos orientando nos bons caminhos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Uma excelente semana. Fiquem com Deus. Para Uma boa todos. noite. Uma Boa boa noite. noite Até amanhã. para todos. Boa Até noite. amanhã para quem é de Boa amanhã. Boa noite.